E aí, agora a gente já tem um controle um pouco melhor da frequência, já consegui identificar quem não está conseguindo chegar. Então, a essa hora é a hora que o pessoal consegue conectar, 40 pessoas, 43, vamos esperar pelo menos até umas 60, 70 pessoas, até umas 5 e 5, e aí a gente começa, tá bom, pessoal? Naquele meu esqueminha mesmo, de, de fazer umas apresentações, interromper de vez em quando, vocês interagem com a gente aí no chat, por favor. Vamos começar. Bem-vindos, né, à nossa aula número 4 do curso Expresso Chagas, Formação de Agentes Populares de Saúde para as Áreas Endêmicas. A gente vai melhorar a cada dia, eu espero, nessa tecnologia que é nova para todos nós, para tantas pessoas ao mesmo tempo. Lembrando de vocês escreverem o seu nome e o seu estado no chat para registrar a presença. Estamos na quarta aula, começamos o vagão. Falamos ontem da nossa estação de entrada, a estação La Sance, e hoje estamos, então, no nosso vagão 1, que são as associações locais. No nosso caso, quem desenvolveu o Expresso Chagas com a equipe da Fiocruz foi a Associação Rio Chagas, aqui do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, a própria Associação Rio Chagas surgiu da conversa com as associações de Pernambuco, de Campinas e de São Paulo, né? Então, vamos lá. O nosso roteiro hoje, que eu chamo de spoiler, né? Discutir um pouco a questão das associações locais que participam do Expresso, a fim de Chagas, o que é a nossa federação, os movimentos e trabalhos comunitários das associações, como consolidar essas associações e como criar novas associações. Essa é a proposta do Vagão 1, né? E eu queria começar dando a voz aqui a quem no curso já participa de alguma associação de portadores de doença de Chagas, queria que contasse para o grupo, em 2, 3 minutinhos, a sua experiência. Eu já vi que tem o seu Antônio aqui, já vi que tem a dona Amélia aqui. Se apenas eles já puderem falar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, já vai ser bom. Se Cristina ou alguém de Pernambuco estiver também, vai ser ótimo. Então, eu vou até parar de compartilhar para ver vocês. Seu Antônio, abre seu microfone para o senhor falar, por favor. Vocês vão conhecer o senhor Antônio Gomes, nosso membro da Rio Chagas. Seu microfone está fechado. Mas aqueles que já tiverem experiências com associações, eu sei que tem o pessoal de Goiás, que abriu a Associação de Goiás, temos tantas pessoas de Goiás no curso, e ia ser muito bom. Se quiserem falar um pouco, compartilhar essa experiência de associação em Goiás, em Pernambuco, na Bahia, no Rio. Está com dificuldade de falar, seu Antônio? Levantou a mão, mas não está conseguindo falar. Então vamos abrir para a Liliane. Liliane se inscreveu. Liliane de Goiás. Boa tarde. Abre o microfone. Não está conseguindo abrir o microfone? Rita, você mutou todo mundo obrigatoriamente? O pessoal não consegue abrir o microfone? O que aconteceu? Só um momentinho, agora pode. Desculpa, está todo mundo tentando falar sem conseguir. Tenta abrir, Você consegue, Liliane. Antônio? Eu desmontei já. Aí. Agora vocês Pronto, me agora. escutam? Espera um minutinho, seu Antônio. Deixa a Liliane falar, então, da Associação de Goiás. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou contar um pouco bem rápido, que tem outras pessoas também para falarem, né? Na realidade, acho que a nossa associação é a mais nova de todas. Inclusive, ela foi muito uma pressão que houve, inclusive, da doutora Cristina e do doutor Wilson também, que eles falavam assim, gente, como que Goiás pode ser tão forte em relação aos estudos de Chagas, né? É um estado que tem muitos portadores, um dos estados que mais se morre por doença de Chagas, e como que não tem uma associação para batalhar, né, pelo pessoal. Então, o professor Luquete, para quem não conhece, é um pesquisador, né, muito querido e muito empenhado também nas pesquisas de Chagas aqui em Goiás, e a gente ficou com essa preocupação, né? E sempre esse ponto de interrogação, por que não
porque Goiás não tem, porque... Mas a gente começou a observar, já que eu trabalho de manhã no serviço, no ambulatório e laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas, nós passamos a observar alguma pessoa que tivesse um perfil para batalhar pelos portadores de Chagas. Então, assim, para quem não conhece a nossa presidente, ela é portadora de Chagas, ela chama Nilva Belo, é uma professora, ela é contadora de histórias. Então, assim, quando ela foi no laboratório, que a gente viu o jeito dela falar, dela se articular, a gente falou, é ela. E aí teve um evento aqui em Goiás, patrocinado pelo DNDI, né, que a doutora Tânia até falou no começo do curso. Então, nesse evento, nós convidamos a Nilva para ser presidente. Então, assim, ela aceitou, mas quando a gente tentou fundar a associação mesmo, veio a questão da pandemia e ficou tudo meio que parado. Mas, enfim, hoje a associação tem a presidente, tem a vice-presidente também, que é portadora, eu faço parte da comissão científica, juntamente com o professor Luquete, o doutor Cauene e o doutor Cecília, nós fazemos parte do conselho científico da associação, e a gente cresceu, no meu olhar, nós crescemos muito, porque no começo era só uma sigla, né, Associação Goiana dos Portadores de Doenças de Chagas, mas eu acho que do ano passado para esse ano ela vem incorporando, né, assim, a associação, as pessoas têm entendido a importância, né, deles terem voz, né, lá dentro, inclusive dentro do hospital, que a gente tem muito problema dentro do hospital. Então é isso, a gente está aprendendo muito, né, com a Ana Maria, que é do pessoal lá de Campinas, né, o pessoal do Rio, até mesmo o pessoal da Bahia, né, a dona Amélia, e nos fóruns, gente, é importante, quem nunca participou dos fóruns, que acontecem no Congresso de Medicina Tropical, também eu acho que seria interessante participarem, quem for ao Congresso, porque acho que é uma coisa muito robusta das associações. Mas é bem rapidinho, eu só queria falar que a gente tem a nossa associação agora. Bom, Obrigada, Liliane. Puder, Agora... né, Tânia, quem puder ver a história da Nilva, é emocionante. Todas as vezes eu choro quando ela conta, quando ela descobriu a doença. Quem não sei se o pessoal viu, esse ano a campanha de Chagas foi uma fala dela, né? Tem uma fala dela na campanha de Chagas, então quem puder ver, ficou muito legal, assim, foi a campanha do Ministério, lançada pelo Ministério da Saúde, referente ao 14 de abril. Então, é bem legal. Liliane, posso complementar? A Nilva participou do nosso simpósio de Ciência, Arte e Cidadania e contou a história dela teatralizando. Eu vou compartilhar aqui no chat para todo mundo, tá? Ela é muito, muito bom. Eu choro, Rita, todas as vezes eu choro. Eu também, ela é muito... E em breve lançaremos a entrevista com todos os presidentes das associações, tá? Ótimo, então era isso. Obrigada, gente. Legal. Então, agora, seu Antônio, que estava inscrito, liga o microfone, seu Antônio. Seu Antônio é membro da Rio Chagas, viajou com a gente para Minas e depois representou a Rio Chagas na Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. A gente não está lhe ouvindo, seu Antônio. Liga o microfone. Deve ter um botãozinho de microfone aí. Não estamos lhe ouvindo, não estamos lhe ouvindo. Dona Amélia quer falar alguma coisa? Ah, seu Antônio conseguiu abrir o microfone. Vai lá, seu Antônio. Então, falar um pouco de mim, falar um pouco da nossa associação. Tudo junto em 2 minutinhos. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou nordestino, paraibano, que a dona Tânia até esse dia, né? Falou Rio Grande do Norte, falou Fortaleza, falou São Paulo, falou Curitiba, falou os estados quase todos. Paraíba não falou. Não sei por que a Paraíba está fora. Onde tem Estou devendo, está dentro. Então, o que acontece? A minha descoberta foi por uma doação de sangue que eu fui fazer na Hemorrio do Rio de Janeiro. E nessa doação de sangue foi descoberta que eu tinha que passar pela Fiocruz para fazer um testezinho lá, que não era nada demais, mas poderia ter algum problemazinho no sangue. E aí, de 2005 para cá,
as coisas vieram a se complicar. Eu antes jogava futebol, me sentia cansado, me jogaram embaixo do banheiro, do chuveiro várias vezes, tinha uma dificuldade para caminhar, mas trabalhei 28 anos numa empresa, fazendo exame ocupacional, dimensional, exame todo ano, nada de descoberta de... Foi na Hemo Rio com a Fiocruz que veio descobrir essa doença. E aí comecei a me tratar, meu problema evoluiu, eu tive uma morte súbita em 2017, caí dentro da empresa e Fiocruz, às pressas, chegou dentro da Fiocruz, eu estava com quase 200 de batimento cardíaco, fui direto para a UTI, fiquei 5 dias na UTI, e de lá me garantiram o povo de responsabilidade da Fiocruz, agradeço a Fiocruz, ao SUS, que de lá me disseram assim, fica tranquilo, eu chorando muito, me disseram para mim, você vai sair daqui de coração novo. E aí agilizaram um CDI, eu tenho aqui um aparelho de CDI, faço tratamento no Universitário do Fundão, com o Dr. Belo, que me acompanha na arritmia, doutora Andréia Silvestre, para quem não conhece, na Fiocruz, acho que a maioria conhece, que ela é muito envolvida. E depois do que eu acho muito importante na nossa associação, que nós não somos coitadinhos. Ah, coitadinho, eu sou doente, eu sou nada, eu sou uma pessoa normal, igual a outras, entendeu? E cresci. Os problemas que eu tinha para mim desapareceram, tomo bastante medicamento, faço meu tratamento na Fiocruz, faço meu tratamento na Universidade Federal do Fundão e estou vivendo bem. E depois que eu conheci a associação, as coisas melhorou mais ainda. E eu sou uma pessoa tratada talvez melhor do que no hospital particular. Agradeço muito, tá? E ficou uma coisa marcada dentro da minha cabeça, esse trabalho junto com passeio, com conhecimento, com descoberta. Aí encontrei pessoas falando que nada, você está nos ajudando. Falei, caramba, cada lugar que a gente passou de Minas Gerais, a gente deixou um legado, coisa linda, coisa maravilhosa. E isso aí eu vou carregar comigo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Antônio, obrigada. Bom, ao longo da aula, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada, ao longo da aula a gente vai fazer algumas outras paradinhas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então tá, vou seguir aqui. Então, de novo, assim, lembrar que o Expresso Chagas existe por causa da provocação que os pacientes fizeram aos pesquisadores e estudantes. E eu estou lembrando aqui de 2018, assim como a Liliane falou que a Associação de Goiás existe pela provocação da Cristina Carrazone, em 2018 a gente tem aqui a dona Luzia Lopes e a Nancy Costa, que ficaram de vir hoje na nossa aula, as duas são portadoras e são da associação, e nós estávamos comemorando o 14 de abril, era o dia 12 de abril, e a gente passou um filme, a gente fez uma roda de conversa, aqui tem pesquisadores da Fiocruz, e aí elas perguntaram, a gente não pode falar de Chagas não somente no Rio, mas também nas nossas cidades de origem? E a dona Luzia era de La Sance e a Nancy era de Grão-Mogol, assim como o seu Antônio é da Paraíba, né? E a dona Josefa é de Pernambuco, se não me engano, né? Então, cada um queria levar para a sua cidade natal. Mas eles já estavam hiper engajados. Essa é a campanha que foi feita por Médicos Sem Fronteiras, com fotos especiais dos participantes da associação para a campanha de 2018, né? E eu trago aqui porque eles todos deram assim, o seu rosto, né? Não foi a tapa, mas foi a mídia, né? Assim como vocês viram aquele vídeo que eu passei na aula de ontem também, que foi na de 2019, né? Eles vieram montando a associação com uma série de atividades, então aqui você tem o grupo de pessoas
da associação que participa, isso é de 2018, nos eventos da própria Fiocruz. Então, isso é sei lá, acho que é um Fiocruz para você, um dia de promoção da saúde. A Fiocruz tem muitos dias em que abre as portas para a comunidade, né? E a gente foi, então, preparando vários materiais ao longo desse tempo, né? 2015 a 2018 a gente fez basicamente o curso, e daí em diante a gente foi preparando materiais, que tem a dona Josefa, tem outras pessoas participando do curso, tem a Fernanda já discutindo histórias, né, e possibilidades. E a gente começou a pensar no Expresso mesmo, como eu falei nas aulas anteriores, em 2019. E quando eu digo que é uma tecnologia social, é porque ela realmente foi desenvolvida junto, né? Pesquisadores, estudantes e portadores e pessoas afetadas. Aqui já é uma outra reunião, repara que essa foi em fevereiro, essa daqui foi em maio. Aí a gente já tinha o desenho dos vagões, aí a gente já estava testando cada uma das atividades. Nós não levamos para campo nenhuma atividade sem testar antes, com todas as nossas pessoas que podiam participar. Às vezes eram os pacientes, às vezes era a irmã do paciente, às vezes era o filho do paciente, às vezes era o avô, o esposo que vinha junto. Então, tinha sempre muita gente, né? Nesse dia, por exemplo, foi o 25 de maio, depois da reunião, que a gente fez umas 2 horas de reunião para discutir o Expresso, eles fizeram uma visita ao castelo, né, e foi bem legal. E a gente sempre usou esse colete aqui, não sei se a Bernadette já está presente aqui hoje na aula, e a dona Luzia também, a gente usou esse colete, né, Rio Chagas, quer conhecer, fale comigo, que é uma indicação para falar de Chagas com as próprias pessoas. Nesse período, a gente também montou um canal no YouTube chamado Falamos de Chagas. Mas nós não somos profissionais de vídeo, a gente foi reunindo vídeos e pequenos vídeos. A Fernanda, num primeiro momento, reuniu 26 vídeos em algumas playlists específicas. Vocês podem depois entrar nesse canal e olhar um pouco esses vídeos, se interessarem. E depois, quando nós montamos o Expresso, também montamos um canal específico para o Expresso, para registrar as expedições. Apesar de que o Instagram também é um outro canal de rede social, no qual também tem vídeos, né, que a gente pode ver. Mas nesses são 14 vídeos que estão disponíveis, muitos com a voz das pessoas falando sobre o Expresso, né, os vagões do Expresso, enfim, algumas entrevistas que foram feitas. Isso está tudo registrado lá. E essas foram as pessoas que viajaram conosco: a Nancy, o seu Antônio, a Bernadette, a Josefa, a Luzia, a Fátima, a Tia Lu, o Marcelo e a Cristina, que eu não sei se estão aqui presentes. Cristina estava no primeiro dia. Eles são, ela era estudante de doutorado da Fiocruz, ele é servidor da Fiocruz, arte-terapeuta, e participam da própria diretoria hoje, né, no apoio à diretoria da Associação Rio Chagas. E o que é esse vagão número 1? Né? É o segundo espaço, o primeiro espaço é a estação de entrada, é o segundo espaço, é o espaço onde os participantes encontram os portadores da doença de Chagas e são apresentados às associações. Em vez de a gente começar apresentando o parasita, apresentando a doença, a gente apresenta, como disse o seu Antônio, né, as pessoas com alegria de viver, que é o lema que eles escolheram para a associação. E nesse vagão tinha um conjunto de atividades propostas, nem todas foram feitas em todos os lugares, e algumas sequer foram feitas na expedição que a gente foi a Minas, mas elas foram testadas e foram feitas em aulas anteriores. Então, nós tínhamos 7 atividades, né? O carro-chefe era a oficina de sachês, que a dona Fátima faz e ensina todo mundo a fazer, porque ela faz sachês perfumados com sabonete. É uma das coisas mais gostosas, porque fica todo mundo com a mão perfumada, o ambiente fica perfumado, as pessoas gostam de fazer. Depois eu vou mostrar umas imagens, né? Depois nós temos o jogo da memória, temos os pôsteres das atividades, como nos outros vagões também tem sempre os pôsteres específicos. A gente separou alguns vídeos com portadores, né, como eu mostrei ontem na oficina de vídeos, para a oficina de vídeos da estação, a gente também separou outros vídeos específicos com portadores. E a gente tinha o outro grande carro-chefe, que eram as reuniões para organizar os núcleos de promoção da saúde e potenciais associações. Tinha um varal, né, um varal, se monta de varal com corda e pregador, onde a gente podia prender retratos, lembranças e outras coisas. Às vezes, em algumas situações, a gente montou o varal, em outras não.
e tinha uma possibilidade de fazer uma oficina de fotografia. Nós levamos 10 máquinas para as pessoas fotografarem. Atualmente nem precisa de mais máquina, que as pessoas já fotografam com seus celulares, né? Bom, a estrutura básica do vagão, né? Tá aqui a equipe. Falou de você. Eu vou pedir só para fechar o microfone, para a gente não ter som vazando. A estrutura do vagão tem sempre que ter algumas mesas, de modo geral, 2 a 3 mesas são suficientes. A gente já fez. Abrir de novo. Então, nós já fizemos até com uma única mesa, quando fizemos aqui na Quinta da Boa Vista. Precisam de cadeiras, porque a gente passa o dia fazendo, falando, levantando, etc. Então, é uma atividade física boa, no mínimo de 5 pessoas, e essas pessoas devem ser portadoras ou ativistas das associações, porque tem que estar trabalhando esse tema, né? Aí tem os pôsteres do vagão, que eu vou mostrar a vocês, os folhetos da Associação Rio Chagas e os folhetos também da Fim de Chagas, esqueci de botar aqui, quando tem, né? Quando a gente consegue ter os folhetos da Fim de Chagas, senão a gente mostra a Fim de Chagas no pôster, né? A gente tem uma coleção de materiais de leitura, que eu vou também mostrar para vocês, o Jogo da Memória, e tem os documentos essenciais para a criação de novas associações. Tem um passo a passo de como é que abre uma associação, como é que faz a ata da Assembleia de Fundação e o estatuto de uma associação. A nossa associação aqui, Rio Chagas, ela foi feita a partir do exemplo da Associação de Campinas. E aí o pessoal separou o estatuto da Rio Chagas como exemplo para fundação de futuras associações em Minas. Minas Gerais, apesar de ser extremamente atingido pela doença de Chagas, não tem nenhuma associação ativa. Nessa nossa discussão, nós descobrimos uma associação que tinha sido criada há muito tempo em Fruta de Leite, na cidade de Fruta de Leite, e que já foi até retomada, mas com a pandemia a coisa ficou parada, teve a pandemia, teve a eleição, mudou o governo local, então a coisa se perdeu um pouco, porque a secretaria local estava apoiando num determinado momento. E uma coisa muito importante é um livro de registro de presença nessas reuniões, porque todos os registros dependem de um trabalho, né, que nada mais é do que parte da metodologia de pesquisa, né? Então, depois dessa estrutura, deixa eu mostrar para vocês algumas imagens. Essa é a tia Lu, no seu sorriso alegre, né? Essa é a dona Josefa, em plena atividade no Expresso. Nesses momentos, elas estavam ou com a camiseta verde do Expresso ou com a camiseta preta da associação e usavam sempre o nosso colete de trabalho de campo, né? Está aqui o seu Antônio, que falou para vocês agora, todo bonitão lá em Minas Gerais. Aqui está o grupo, né, que segurava o vagão 1, então esse vagão 1 é totalmente dependente da equipe da associação. Às vezes eles precisavam de suporte e de ajuda nossa, então um de nós ia para lá substituir alguém, ajudar, etc. Aqui eles estão com a camiseta da associação, eles têm essa camiseta em várias cores, né? Eles também imprimem a camiseta, tudo por conta da associação. Às vezes eles vendem as camisetas também para fazer algum tipo de finança para a associação. E esses são os pôsteres do vagão. O primeiro deles conta a história da Rio Chagas desde a sua fundação. Aqui tá pequenininho, mas é porque o objetivo era só dizer a história, a trajetória, né? Eu vou mostrar algumas dessas fotos mais adiante. A fundação, a participação do Fórum, né, de Doenças Negligenciadas, que Liliane falou logo no início, e as atividades, a ida à rua, a ida ao centro da cidade, a ida ao Centro de Tradições Nordestinas, onde tem muitas pessoas vindas do Nordeste e potencialmente pessoas que possam ter chagas, né? E há outras atividades que são feitas. Essa primeira é aquela atividade lá em Brasília, que eu passei um pedacinho do vídeo para vocês na outra aula, na audiência pública. Essa é uma visita ao castelo, essa é a atividade da oficina de sachês, enfim, essa aqui já nem me lembro mais qual. É uma atividade com bonecos, e assim vai. E tem um outro pôster que mostra as associações nos vários países do mundo, né? Que é uma cópia da imagem retirada lá do site da Fim de Chagas, que é a Federação Internacional de Associações de Doenças de Chagas. Essas são os logos, né, as imagens referentes às... Eu acho que o logo da Associação de Pernambuco não é esse, mas foi o que eu achei
mais à mão. Depois, Cristina, você confirma para mim. Mas o logo da Associação de Pernambuco, da Associação de São Paulo, da Associação de Campinas e região, da Rio Chagas, da Associação de Goiás, Associação Goiana, e Dona Amélia, eu não tenho o logo da Associação da Bahia. Se a senhora tiver, depois me passa, eu vou alterar aqui. São as 6 associações, eram só 3 até 2016 e agora já são 6. Conseguimos dobrar o número de associações. Tem muita associação para ser criada, associações no Pará, associações em Minas, associações, outras associações que não sejam só estaduais, né? Então, esse é o site da Fim de Chagas, que é a nossa federação a mais forte, a maior força que a gente tem, porque ela une não só o Brasil, mas une o conjunto do mundo, das Américas, tem nos Estados Unidos, tem no México, tem na Europa. Então, são muitas associações importantes. Aqui são os países, a gente costuma perguntar, não sei se vocês conseguem ver, que está um pouco claro essa imagem, está claro no site também, né? Aqui estão marcando só, cada pontinho marca uma associação. Então, por exemplo, na Argentina são 3 associações, no Brasil são 3 associações, na Bolívia são muitas associações, 6 associações, tem associação na Colômbia, na Venezuela, aqui eu não me lembro que associação que é essa, são as 4 associações do Brasil, estou ficando doida. E tem aqui na Austrália, né? Tem aqui nos Estados Unidos, no México. Isso dá uma noção da dimensão de onde os portadores se organizaram já, né? Bom, aqui mais uma imagem que vocês já viram ao longo dessas aulas, mas que eu gosto de trazer porque é o trabalho que eles fazem entregando para as pessoas que vão visitar um folheto da associação ou o folheto da Fim de Chagas, né? E conversando, porque é completamente diferente você esperançar uma pessoa a partir da própria experiência que essa pessoa tem de viver com a doença de Chagas, né? Tá aqui o seu Antônio dando entrevista para uma rádio local, né? A Rádio Gazeta, não me lembro se era rádio ou se era televisão, acho que era televisão. E aqui, então, eu marquei com os números azuis as atividades. Então, essa é a oficina de sachês, a dona Fátima, que está aí, depois ela pode falar um pouquinho mais sobre essa oficina. Ela faz a mágica de encantar as pessoas e para as pessoas fazerem os seus sachês a partir de retalhos de pano, linha e sabonete, né? Então, aqui tem crianças, tem adultos que gostam de fazer e sentam lá para fazer. Isso foram em diferentes lugares, um é em Espinosa, outro é em La Sance, outro é em Grão-Mogol, enfim, em todos os lugares a oficina de sachês teve muito sucesso, né? E aí eu quero dar uma paradinha e perguntar se as demais associações têm outras experiências de oficinas que elas recomendariam realizar numa atividade como essa. E quais, né? Então, eu quero saber se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Vou deixar aqui 1 ou 2 minutos. Ana Krishna, pode falar, Anne. Anne, eu vou até parar de compartilhar para ver vocês. Anne, abre seu microfone. Não está conseguindo, Rita? Desmuta o pessoal, por favor. Só um momento. Que quando alguém... Vai, pronto, agora vai. Agora. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E aí, a pergunta sobre a questão, né, das oficinas, eu trago um pouco, né, da minha experiência profissional. Conta quem você é. O meu nome é Anne, né? Eu sou terapeuta ocupacional, faço parte do ambulatório da Casa de Chagas, de Pernambuco, e desenvolvo o meu trabalho em conjunto, né, com a Associação do Portador de Doença de Chagas de Pernambuco. E aí é muito gratificante, né, desenvolver o meu trabalho junto com a associação, porque todos os materiais, todo o suporte de recursos humanos, enfim, tudo que eu precisar, né, eu venho desenvolvendo em parceria,
com a associação do portador de doença de Chagas. E as atividades que eu desenvolvo, né, são atividades semanais. Eu desenvolvo diferentes oficinas de artesanato, com o objetivo, né, de trabalhar com diferentes tipos de materiais. E o legal das nossas oficinas é possibilitar a participação não só, né, do portador de doença de Chagas, mas dos seus acompanhantes. E é um momento de oficina muito rico. As oficinas são variadas, né? Eu trabalho com bombons de chocolate, trabalho com chaveiros em EVA, trabalho com flores em EVA para fazer ponteira de caneta, lápis, e assim, são bem variadas as nossas oficinas. E aí, para mim é um prazer estar compartilhando um pouco da minha experiência com todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Anne. Agora é a Cristina. Pode falar. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês. E só complementando um pouquinho, e a título de sugestão, nós temos feito, claro que a gente está dentro de um serviço que trabalha com o coração. Então, Anne tem feito em sala de espera e comprou todo o material de telas, pincéis, tinta e etc., e faz a pergunta para eles. Depois de falar, de comentar sobre a doença de Chagas, sobre o marca-passo, enfim. E aí ela pergunta, como eu vejo o meu coração? O resultado tem sido sensacional. Muitas coisas que não são reveladas na consulta clínica, consulta cardiológica, eles são posteriormente revelados à Anne, inclusive algumas vezes, com necessidade de não um atendimento mais privado, mais pessoal mesmo, de sala de espera, porque reflete muito como ele vê aquele coração, se é um coração adoecido, se é um coração feliz, e isso é muito compartilhado e trabalhado. Então, é uma experiência muito rica mesmo. Obrigada, Cris. A Rita está inscrita. Depois o Rapidinho, Hamilton. é só para avisar que, Anne, aqui seu trabalho lindo se apresentando no simpósio, vou compartilhar com toda a turma, tá? Nos grupos, qual arte na sala de espera, para inspirar cada vez mais ações assim dentro das associações e com os portadores. Prazer, viu? Estar com você aqui. Hamilton. Pessoal que já falou, abaixa a mãozinha, senão eu me enrolo aqui. Hamilton se inscreveu, baixou de novo? Não sei. Hamilton? Bom, eu vou seguir então. Quando você quiser falar, você toma toma a palavra, por favor. Então, assim, além da oficina de sachê, outras podem ser feitas no local onde a gente fizer o expresso. Então, depende dessa nossa malinha de materiais que a gente leva para fazer as oficinas, tá? Seguindo, então, a gente tem uma mesa de leituras que a gente costuma montar, porque às vezes fica um horário um pouco mais tranquilo, às vezes chega uma pessoa que quer sentar e descansar, e essa pessoa que senta e descansa, ela sempre tem alguma coisa para ler. A gente geralmente leva muito material da DNDi, que é a iniciativa que está tentando produzir medicamentos para as doenças negligenciadas, né? A gente tem vários quadrinhos, como esse, que é sobre os barbeiros, que são quadrinhos disponíveis na Fiocruz e que a gente costuma levar, né? E eu trouxe aqui alguns cordéis, só para vocês terem uma noção. Eu trouxe aqui um que eu recebi esse mês passado, que é um quadrinho feito especificamente pelo pessoal de Belém, né? Pelos alunos de extensão da doutora Dilma, que é quem faz grande parte do trabalho de doença de Chagas lá no ambulatório de cardiologia da Federal do Pará. Então, eles têm essa turma Papaxibé,
que é muito interessante, e eu vou mandar para vocês depois. Aqui estão sempre os links, tá? Cada um que eu puser aqui tem o link para a gente poder baixar. Tem esse quadrinho da Turma da Mônica, que foi feito em parceria pelo Instituto Maurício de Souza, junto com o Médicos Sem Fronteiras, especificamente para esse ano, né, para a comemoração do 14 de abril desse ano, não só com uma história, mas também com vários passatempos. De modo geral, o pessoal usa muito esses passatempos nas revistinhas de HQ, como a gente fala, né? Cristina, eu não achei esse livro disponível eletronicamente, eu tenho ele físico, né? Que é um livro feito pelo pessoal de Pernambuco, o Wilson Oliveira com o Cláudio de Castro, também inspirado em imagens do coração. São um conjunto de cartões postais ou de imagens que ele foi juntando ao longo da vida e fizeram um livro. Mas, na realidade, o que interessa nessa nossa mesa de leitura é ter materiais para que as pessoas possam sentar, ler com calma, conversar, e isso ser também uma atividade específica desse vagão. A terceira atividade é o jogo da memória. Esse jogo da memória, vocês estão vendo aqui com adultos jogando, né? Ele precisa de uma mesa para você botar as peças. A gente imprimiu esse jogo em PVC. Primeira versão, claro, foi em cartolina. Ele foi desenvolvido através do trabalho de mestrado da Fernanda. Aqui ela já até publicou o seu trabalho, né? Fernanda com o Márcio, eu era orientadora deles. E ela coletou uma série de histórias de vida das pessoas da Rio Chagas, e a partir dessas histórias ela identificou vários elementos e ela ilustrou esses elementos. Então, por exemplo, tinha uma memória que era das bonequinhas de sabugo de milho, isso era uma vida boa, né? Tinha a casa de sapê, as paredes de barro, de reboco. Cada texto desse é um pedacinho de uma história, a gente não botou o nome de quem, né? Um pedacinho de uma história e uma ilustração que a Fernanda procurou que pudesse ser ou feita por nós mesmos, ou que tivesse direitos autorais gratuitos, né? Que tivesse liberdade de usar. Vem todas da internet. Às vezes a gente acordava e se tinha aquelas picadas, aí matava, mas não sabia de onde vinha. Eu fui doar sangue, me chamaram até o posto de saúde, disseram que eu tinha chagas. Quando eu descobri, foi um choque essa doença. Eu levei muito tempo só sabendo que tenho o coração crescido e pronto. Essas são algumas das peças, né? Tem a questão da religiosidade, Deus me dá força, Jesus eu quero viver. Eu nunca carreguei essa doença como um peso dos maiores, não. Trabalhava na roça. Essa ingrata doença em mim. Então, você tem também umas falas mais tristes, umas falas mais do trabalho, né? Mas o mais legal é que a gente fez... O áudio está ruim. O meu áudio? Sim, o áudio está dando eco, está ruim. Pode ser o microfone ligado, Rita, olha aí. Tenta desligar e ligar novamente. Não é aqui, é com Tânia. Não é nem o microfone ligado. Vou voltar a ligar. Melhorou? Não. Opa. Então, acho que eu tenho que sair e voltar. Ele tá que nem robô? Tá que nem robô, tá. E às vezes acontece isso. Então, vocês me aguardem um minutinho, eu já volto. Eu tenho que sair e voltar. Olha que doideira. Enquanto isso, pessoal, enquanto a Tânia volta, eu vou mostrar para vocês um pouco o áudio do vagão 1, para vocês sentirem um pouco a imersão virtual no vagão 1. Vocês estão escutando? Não, Rita. Sim, estamos ouvindo. Sim. Aproveitando a viagem? Sim. Tânia. Toda a Associação Rio Chagas. E nesse vagão, alegria em viver é o nosso lema. Como dizia o poeta, é melhor ser alegre que ser triste, não é mesmo? E por aqui, você vai conhecer muitas pessoas alegres e determinadas em viver bem. Esse espaço é destinado às associações de portadores e pessoas afetadas pela doença de Chagas, em especial Da associação. Oi. Pronto. Vocês estavam enchendo o tempo enquanto eu não conseguia entrar, mas melhorou? Agora sim. Melhorou muito. Tá bom, desculpe, gente. Estava dando uma imersão rapidinho virtual, pronto. Tá certo. Então, voltamos aqui, problemas técnicos vão acontecer, a gente já sabe disso.
Então, aí esse jogo da memória, ele interessa crianças, adultos, aqui estão, e geralmente quem joga ele, a dona Josefa está aí presente, ela sempre fazia a dinâmica do jogo com as pessoas, né? E ele está guardado numa caixinha nossa e é parte do material do vagão 1, né? Vejam que tem adultos, tem crianças, tem adolescentes, e aqui mediado pela dona Luzia, lá pela dona Josefa, e assim vai. E aí eu queria perguntar a vocês se vocês teriam alguma sugestão de imagem local para integrar o jogo, porque a ideia é que esse jogo possa ser adaptado para o local, né? Então eu tenho certeza que para o Pará a gente tem que botar o açaí, né? Tem que botar o rio, tem que botar as ilhas, não sei. E também queria que vocês comentassem se tem algum outro jogo que vocês querem sugerir nesse aspecto do jogo do Vagão 1. Experiências que vocês gostem, né, de fazer ou tenham experiências de fazer. Vou parar de compartilhar para ouvir vocês um pouquinho. Simone está dizendo que no Piauí colocaria as palmeiras locais. Pois é, a gente pode botar alguma imagem de ambiente. Como eu disse, essas imagens foram todas, essas frases, vocês viram que tem sempre duas imagens, né? Como jogo de memória. Você vira, abre, tem que lembrar onde é que está. E aí, cada imagem, ela tem uma frase, porque a gente primeiro fez só com frase, depois fez só com imagem, depois resolveu juntar, e ela tem uma frase que foi extraída de uma história de vida, mas não precisa ser um jogo apenas de histórias de vida, né? Mas ele está pronto e ele pode ser distribuído para vocês. A gente pode acrescentar peças ou não. Se alguém tiver... Piquezeiro em Goiás e Minas também. Minas também tem piqui. Viu, Silvéria? Ah, tá certo. Tá vendo? Eles falam que goiano é mineiro cansado, né? Mas assim, a gente aceita de bom grado. Não, nós somos irmãos. Isso, irmãos, né? Tá certo. Um piquezeiro também. Piquezeiro. Pequi. Não sei se dona Josefa quer comentar como é que foi usar o jogo com criança e com adulto. A senhora quer comentar um pouquinho, dona Josefa? A senhora que mais trabalhou com esse jogo. Tem que ligar o microfone, dona Josefa. A gente não está lhe ouvindo. Rita, você destravou o pessoal? Pronto. Oi, vamos ouvir. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite. A todos. Aqui eu sou Josefa de Oliveira. Então, é uma coisa muito importante, quanto nós portadores, e sempre mostrando para vocês o que é a doença de Chagas, que é uma doença que nunca acabou e que sempre continua. E nós vivemos nesse trabalho, nessa luta, e é uma coisa que as crianças gostaram muito de visualizar aquele jogo que falava sobre a doença de Chagas, ao mesmo tempo eles jogavam ali e se sentiam muito felizes. Então, isso para a gente, doente, era como se fosse um chá de alegria. Ver eles felizes, mostrando aquela felicidade, brincando como se fosse uma criança. Então, aquilo é o que alegra nossos corações, que já é tão sofrido. A cicatriz, ela fecha mais quando tem um encontro da gente com as pessoas que sabem que está interessado a saber se tem a doença, se não tem, para se cuidarem enquanto é tempo. E esse estresse, ele veio para isso aí, nós juntos, lutar, trabalhar, lutar com as pessoas doentes e ver aqueles que estão precisando que ainda não sabem. Então, isso é o meu maior prazer, a alegria que eu trago dentro de mim. É lutar com as pessoas, da criança ao adulto, aos jovens, e levar essa doença, ela tem cura e tem que se tratar. Enquanto vocês estão conversando conosco, vocês estão reanimando nós que estamos
com uma cicatriz que não acaba mais. Aqui nós vamos deixar esse legado para vocês se cuidarem cedo, enquanto é tempo. Pode ter cura, pode chegar a oportunidade que nós não estamos, mas vai vir outros que não vêm mais com ela. Eu creio, eu acredito que isso vai acontecer, sim, porque o nosso Pai ele está botando força para nós trabalhar em cima dessa doença de Chagas. O barbeiro ele vai ter que acabava com veneno, mas eles não tá acabando, não vai acabar a gente, não vai acabar o povo do Brasil nem do mundo inteiro. Eu creio que na luta vai chegar e todos ainda vai ter muita gente curada. Viu? Obrigada, dona Josefa. A senhora está sempre inspirando a gente. É um prazer muito grande de estar junto a todos. Vou voltar aqui à minha cola, né? Estou compartilhando de novo. Vamos seguindo, então. Um outro jogo que a gente colocou nesse momento foi um jogo que o Eric desenvolveu, que é simplesmente um jogo dos 7 erros, né? Eu vou deixar aqui um minutinho para que vocês me digam onde tem uma diferença na imagem da direita. Pelo menos 2 ou 3 diferenças, porque não é fácil, não. Pode falar. No coração aí, ó, do lado do coração tá saindo. Do lado do coração é 1. Lá na Faltam cúpula da imagem da Fiocruz, do lado... Torrinha do Castelo é outra. Tá faltando isso. Esse jogo é uma brincadeira muito interessante porque ele faz parte do primeiro elemento do método científico e da abordagem arte-ciência, que é observar com cuidado e reconhecer padrões e reconhecer diferenças. Isso faz parte da atividade do cientista e do artista. Assinatura. A assinatura, muito bem. Já vimos 3. Na manga da camisa dele. A manga da camisa dele, já vimos 4. Nariz então, e olho. Não tem espaço outro, não. O espaço do olho. Vocês estão craques, hein? Muito bem. Então, vou mostrar aqui os 7 erros, né? Vocês viram já vários. A gente leva um tempo para identificar, mas assim como tem esse, a gente poderia fazer isso em qualquer desenho, ou em qualquer retrato que a gente quisesse, né? E o pessoal gostava. Um pouco sobre os pôsteres do vagão 1, a gente também tem, além daquelas histórias, né? De novo, está vazando o áudio. Além das fotografias com as atividades e com as histórias da Filho Chagas, da Rio Chagas, nós tínhamos 2 pôsteres muito importantes. Um com a missão da Associação Rio Chagas, que é a missão que está escrita no nosso estatuto, e outro que é o passo a passo para construir uma associação. Com esses 2 pôsteres, vocês estão vendo aqui atrás, elas faziam as reuniões para discutir como é que se faz uma associação. E foram feitas muitas reuniões. Aqui está a Bernadette e a Nancy fazendo uma das reuniões. Aqui foi outra reunião feita. Essa foi em La Sance. Aqui na mão da Nancy tem um envelope. Esse envelope tem aqueles documentos essenciais. E todas as dúvidas, todas as conversas eram feitas nessa reunião. E elas eram 2, 3, 4, 5 reuniões por dia. Ia juntando o pessoal, né, para poder mobilizar as pessoas para formarem núcleos de associações. E no final, a gente tinha uma pessoa, ou 2 ou 3, que responsabilizava. Espera aí, gente, o som de novo. No final, a gente tinha uma pessoa, ou 2 ou 3 ou mais, que se responsabilizava por fazer os contatos ali naquele local e começar um movimento de construção de uma associação, seja uma associação na cidade, seja uma associação no estado. E, ao todo, foram deixados várias, aqui foi uma outra reunião, essa foi a de Grão-Mogol, com a professora da cidade, que tinha sido professora da Nancy, cuja família mora lá até hoje, né? Então, aqui você tem agentes de endemia, políticos da cidade, cidadãos, meio rural, meio urbano. Então, é uma coisa muito interessante as reuniões que eles foram fazendo.
essa é uma outra reunião lá em Espinosa, também estimulando as pessoas, né, a fazerem núcleos de promoção da saúde. E aí eu quero mostrar aqui o resultado das avaliações que esse vagão 1 teve ao longo do processo. A gente usava essas carinhas, né, de adorei até detestei, e vocês veem que praticamente não tem nada de vermelho, amarelo ou laranja, é quase tudo adorei ou gostei muito. Então, 98% das pessoas adoraram ou gostaram muito, né? Se a gente somar os 2 azuis aqui, que correspondem a essas carinhas, que aqui estão em verde, né? Que o gráfico está em azul, mas a carinha está em... De novo, tem um somzinho aberto, gente. Eu vou pedir para o microfone ser fechado. Passar, aconteceu, pedido? Eu faço mal? Peraí. Rita, você pode fechar o microfone, por favor? Isso. Então... Oi, Isso. Então, em cada cidade, tem pessoas que gostam mais ou que gostam um pouco menos. Em Grão-Mogol, por exemplo, foi mais de 60% de adorei. Já em Espinosa foi 45%, 50% de adorei, mas todas elas chegaram a mais de 95% de gostei muito ou adorei as atividades desse vagão. Tá? E aqui são os números, né? Então, contatos para os núcleos de promoção à saúde foram mais de 600. 145 em Grão-Mogol, mais de 300 em Espinosa, 130 em Montes Claros, 15 em La Sance. Contatos para os grupos de WhatsApp também foram diferentes, né? Porque nem todo mundo quer entrar num grupo de WhatsApp para a gente poder ficar em contato. E núcleos para associações de moradores foram montados 2, e associações de moradores, não, associações de portadores da doença de Chagas, foram montados 2 em Grão-Mogol, 1 em Espinosa, 1 em Montes Claros e 1 em La Sance. Por que 2 em Grão-Mogol? Porque em Grão-Mogol também a gente montou o núcleo de Fruta de Leite, que foi uma cidade que nós não visitamos, mas que a equipe da antiga associação foi lá e fez a visita em Grão-Mogol e fez uma segunda visita em Montes Claros. Eles foram encontrar a gente nas cidades onde a gente estava com a exposição montada. Isso, para nós, é um dos resultados mais importantes desse processo, e a gente lamenta muito que não tenha conseguido, logo em 2020, consolidar isso, porque veio a pandemia, e agora a gente vai ter que ligar para essas pessoas de novo, conversar com elas e refazer os contatos com todas essas pessoas que a gente tem lá registrada no caderno do vagão 1, tá? Bom, depois disso, tem todo o processo que Liliane e Cristina já falaram, né, da atuação no Fórum de Doenças Negligenciadas, Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas e Negligenciadas, né, chamado na intimidade de Fórum de Doenças Negligenciadas. Ele foi criado em 2016, no mesmo ano que a Rio Chagas foi criada, e ele vem se reunindo todo ano durante o Meditrop, mas às vezes tem outras atividades que não acontecem só no Meditrop. Meditrop é o Congresso de Medicina Tropical da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, né? Então, uma das coisas que a gente gostaria muito de discutir com vocês é uma possível atividade durante o fórum, em que a gente apresentasse o Expresso, mostrasse os resultados do curso e estimulasse novas edições do curso, se esse curso realmente funcionar. A gente está testando ele aqui. Então, aqui a gente tem a Nancy, tem a dona Josefa, tem as colegas de São Paulo, que estão presentes aqui no Fórum de Doenças Negligenciadas. No ano passado, ele foi totalmente virtual, e eu convido vocês a entrarem nesse link para ler a carta aberta do 6º Encontro Brasileiro de Movimentos Sociais de Luta contra as Doenças Infecciosas e Negligenciadas, Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento das Doenças Infecciosas e Negligenciadas, porque envolve várias outras instituições. E não é à toa que é o NHR Brasil que organiza muito, porque de todas é a organização mais bem estruturada, que tem mais recursos, então ela consegue pagar as passagens, consegue pagar um profissional para a parte de comunicação. Então, o NHR de Hanseníase, né? Então, é muito interessante o funcionamento do fórum, né? Finalmente, aquilo que vocês já estavam olhando ali enquanto eu saí,
que é o vagão virtual, o vagão Expresso Chagas virtual, né, que a gente fez, está disponível no computador ou no celular, mas que não é a mesma coisa de estar viajando juntos, né? Mas é o que foi possível fazer durante a pandemia e está lá como um legado e um espaço onde a gente pode brincar um pouco e até melhorá-lo com sugestões de vocês. Tá? Na pandemia, a gente também fez uma atividade do Coletivo Rio Chagas, chamado Café com Afeto, que era um encontro de 6 ou 7 pessoas pelo WhatsApp, porque as pessoas não tinham computador, não sabiam mexer muito nas plataformas como Zoom ou outras, e então foram feitos esses cafés, em que cada um tomava o seu café e eles ficavam conversando sobre diferentes atividades. Isso foi feito com nossos colaboradores aqui da Fiocruz, especialmente a Jaqueline, o Augusto e o Marcelo Mendes, né? Depois vocês podem falar sobre isso também. E, finalmente, agora a gente está fazendo uma série que a gente chama Falamos de Chagas com Ciência e Arte, que são pequenas revistinhas em quadrinho ou uma mistura de quadrinho com fotografia para falar de resultados obtidos nas pesquisas em andamento. Esse, especificamente, é o do Projeto Selênio, que a gente depois passa para vocês essa revistinha para vocês verem. Tá? A semana passada, dia 2 de agosto, eu não pude ir, mas olha quanta gente já estava. Dona Josefa e Marcos Azevedo organizaram esse dia na Marra e o pessoal todo foi para retomar as atividades presenciais, ainda que todo mundo de máscara, né? A gente imprimiu, encomendou umas máscaras com o logo da associação, para que as pessoas possam mostrar também, né, o logo da associação e a alegria de viver nas próprias máscaras. E, claro, fizeram um lanche, que elas sabem organizar esses lanches melhor do que ninguém, né? E, então, essa é a última atividade. Eu estou quase encerrando para a gente poder ter meia hora de conversa sobre essa experiência aqui do Vagão 1. E a pergunta que fica para vocês: como vocês fariam o Vagão 1 na expedição na sua cidade, né? Eu quero ler aqui um texto que é da Rosinha Borges Dias. Esse texto foi publicado há algum tempo já, né? Quase 30 anos, né? 98, 2008, 2018, 20 e poucos anos. Nos Cadernos de Saúde Pública. A dona Rosinha é esposa do professor João Carlos Pinto Dias, e ela trabalhou muito em Bambuí. E no estudo de Bambuí, ela descobriu muitas coisas, eles descobriram sempre muitas coisas, mas esse texto eu gosto muito e eu quero ler para vocês. O longo processo de empobrecimento rouba do povo 3 coisas. Primeiro, os seus bens. Depois, os direitos de participação na sociedade. E, por último, rouba a sua consciência. É como se a consciência ficasse grudada, encolhida. Quando chegam pessoas de fora que acreditam, que confiam nele, identificando-se, a consciência parece renascer. O processo de recuperação se dá ao contrário. Primeiro se dá o despertar da autoestima e da consciência, que anima a participação na luta por melhores condições de vida. Então, vocês vejam que há mais de 25 anos, essa constatação da necessidade do enfrentamento da pobreza e do enfrentamento da união, né, para muita autoestima, como disse o seu Antônio logo no início, né? Nós não somos coitadinhos, né? Nós somos bons, nós somos fortes, nós somos gente com todas as outras pessoas. E se a gente se cuidar, como disse a dona Josefa, a gente vive mais, vive com melhor qualidade de vida, com melhor condição de vida e vive mais consciente, consegue fazer essa luta coletiva, né? Esse é meu último slide. Transformar a ciência e a arte, e a ciência e a arte em ação é o nosso propósito. E essa é uma frase de Paulo Freire, que diz que num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, né? Esse é o bottom da associação. Acho que as associações costumam ter esses bottoms, é bom a gente ter. E aqui eu quero deixar, então, a última pergunta do dia para a gente começar a conversar.
No seu território, você manteria todas essas propostas? Né? Vocês pensam em fazer alguma outra, incluiria alguma outra, retiraria, modificaria? Como seria o vagão 1 do seu Expresso Chagas, na sua cidade? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, refletissem sobre isso, e assim, com isso a gente encerra, e eu vou abrir agora meia hora de conversa sobre esse tema. Amanhã nós temos o vagão 2, que é diagnóstico laboratorial. Tudo que a gente pode descobrir nas coisas de laboratório. Então, está aberta aí a inscrição de quem quiser falar sobre o vagão 1. Estou vendo que o pessoal está escrevendo aqui no chat, mas agora é hora de oral, gente. Pegar e falar. Aproveitar que estamos juntos. Silvéria já está inscrita, Pedro Emanuel já está inscrito. Vamos a Silvéria primeiro. Silvéria de Posse. Não, eu sou de Goiânia. Beth que é de Goiânia, Posse. desculpe. Desculpe. Não, é uma curiosidade, Tânia, que eu queria saber, essas associações que tem no Brasil, como é que foi, assim, as secretarias de saúde apoiaram, a dificuldade que tem, assim, eu vejo a Liliane, assim, lá na Suvisa, eu sei que ela é uma guerreira, trabalha de manhã no HC, à tarde na Suvisa, final de semana, essas coisas assim. Queria saber, assim, da sua experiência, enquanto coordenadora desse projeto, como é que é, assim, a aceitação perante essa burocracia que a gente tem? Tem acesso? Tem ajuda? Eu vou deixar para as pessoas falarem, porque a gente tem aqui os protagonistas dessa luta, né? Então, tem aqui a dona Josefa, tem aqui a Cristina Carrazone, tem aqui a Ana Krishna, que também tem experiência, seu Antônio, eu prefiro que vocês falem, porque eu já falei muito da Rio Chagas. Tem a dona Amélia também, mas eu acho que é um bom momento a gente trocar essa experiência. Vamos seguir aqui mais uma pergunta, em seguida eu já passo a palavra para a Cristina, para a Edinalva, para quem quiser falar. Pedro, qual é a sua questão? A questão da Silvéria é burocracia e ajuda, como sustentar as associações. Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo? Sim, Pedro. Então, eu sou Pedro Emanuel, sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou entomologista, estou começando meu mestrado aqui na Fiocruz agora, do Laboratório de Vigilância Entomológica da Jacenir Mallet. Eu estou falando que eu achei muito interessante assim, o ponto que você trouxe do primeiro vagão de brincadeira lúcida, principalmente a parte de criança, assim, porque mês passado, retrasado, eu tive a oportunidade de participar do aniversário do Parque dos Três Picos, lá em Friburgo. Foi minha primeira experiência de divulgação científica, eu achei sensacional interagir com criança, coisa muito divertida poder estar ensinando, e a gente vê que estimula o conhecimento, estimula a curiosidade das pessoas. Estou aqui mais para falar isso. Eu tive uma ideia, assim, enquanto você estava mostrando as brincadeiras do primeiro vagão, eu fiquei pensando, por exemplo, no jogo das 7 palavras, que tem aquele jogo que eu fazia muito em revistinha, que eu adorava, que era aquele KD que chama, né? Que era uma imagem complexa para procurar determinados elementos dentro da imagem. Por exemplo, alguns objetos escondidos. Eu estava pensando, por exemplo, em poder implementar dentro do projeto, que seria interessante com a dinâmica, por exemplo, de visão, de procurar, né, de estar de olho para procurar, por exemplo, um inseto barbeiro ou até um coração, alguma coisa do tipo. Era só esse comentário assim que eu tinha, que eu estou achando muito, muito boas as aulas. Inclusive está me dando tá muito bom para expandir minha visão, que eu sou, já disse, sou entomologista, né? Minha visão é sempre focada no inseto e tudo mais. Eu estou tendo essa oportunidade de ouvir vocês falando aqui, o pessoal das associações falando, do pessoal com chagas, de como é que é o tratamento. Estou achando muito bacana, está expandindo muito meu conhecimento aqui. Está sendo um prazer participar desse curso. Obrigada, Pedro. Vou passar a palavra para a Cristina, que vai responder a Silvéria. Depois a gente complementa.
porque ela Tá é bom. tem a experiência da fundação mais antiga, de associação mais antiga do Brasil, mais de 30 anos agora, né? Cris? Pois é, Silvéria. Veja só, é um privilégio, eu digo que é um privilégio, um aprendizado diário, conviver com o associativismo. É uma luta que, a cada dia, a gente precisa de reuniões como essa, como a do Fórum, para que a gente se retroalimente. Não é fácil, de jeito nenhum, e buscar digamos, as parcerias e as lideranças, e buscar, sobretudo, o autossustento. É um processo que você precisa, digamos assim, profissionalizar isso, você olhar como algo que é forte, que precisa mostrar a cara, né, e buscar parceiros. Foi muito bom ouvir de Lidiane que, de alguma forma, foi estimulada, né, por a gente, para que criasse a de Goiás. Cada associação que aparece é uma festa, é um abraço grandioso. Hoje a gente está presente nos 5 continentes. Então, e quando nós nos reunimos, a gente vê o tanto que vai crescendo, não é, Tânia? A cada assembleia de fim de Chagas, a cada reunião do fórum, o amadurecimento das pessoas afetadas, porque, como a gente diz, a gente nunca, por mais que a gente saiba, ou por mais que a gente entenda a doença do ponto de vista epidemiológico, etc., a gente nunca vai saber exatamente o que é ser portador se nós não temos. Então, é estar junto, é acolher e ouvir e aprender com os pacientes. Eu acho que isso é fundamental numa luta diária. Quer dizer, eu sou de um serviço que teve a sorte, né, de ser coordenado pelo professor Wilson, que veio já há 35 anos, portanto, antes da lei orgânica, antes do SUS, foi em 1987, que eles criaram o ambulatório e a associação. Naquele momento foi muito visionário, não é, Tânia? Para ser a primeira... Total. Mas é um privilégio, é um privilégio. E veja, o que eu quero também colocar é nos colocar à disposição para colaborar em qualquer situação que se pretenda juntar pessoas, conversar e abrir novas associações. Edinalva. Sim. Se apresenta, Edinalva, de novo. Oi, Edinalva, agente de saúde aqui do Rio de Janeiro, do município de Mesquita. Então, eu venho acompanhando as aulas e até, assim, por alguns momentos me senti perdida. Achei muito interessante. Quando me inscrevi no curso, foi na intenção mesmo de tomar, como eu coloquei, ter propriedade, conhecimento sobre essa doença, que, assim, diante do nosso cenário, anda bem esquecida na nossa atual, né, no nosso mundo atual. Quase não se fala. Ela está aí, vem matando, vem acometendo as pessoas, vem deixando pessoas com sequelas, pessoas com problemas, mas ela está meio que esquecida aí, ficou esquecida no tempo e no espaço. E chegou para nós, por meio, como hoje tudo é internet, como a gente falou no início, vem falando ao longo do curso, né, da informação, tudo vem através de e-mails, comunicados, WhatsApp, e chegou esse curso, nós nos inscrevemos. Eu me inscrevi, acreditava que era uma capacitação, como tantas outras nós fazemos, né, no município. Mas, no decorrer, e hoje, eu venho entender que, na verdade, vocês estão formando, né, multiplicadores, que é para nascer, para ter. Porque, me perdoem ou me corrijam se eu estiver errado, porque eu desconheço se existe... Eu sei que a Fundação Oswaldo Cruz é aqui no Rio, né? O Instituto é aqui no Rio. Porém, eu sou a CS há 17 anos em Mesquita, e nunca chegou para a gente nenhum grupo para falar ou sobre essa doença, ou sobre esse acometimento, ou como ele está, ou como essa situação está no Brasil. É a primeira vez em 17 anos que a gente ouve e toma conhecimento dessa a mulher falando.
É o microfone. Que tem um som aberto. Sim? Não, eu entendi o que você está falando. Eu acho que você está falando uma coisa extremamente importante, porque um dos problemas, apesar do Rio de Janeiro ser o segundo maior local com portadores de doença de Chagas, pelas estimativas, não existe uma política da Secretaria de Saúde do Estado e do município para dar visibilidade e para ter cuidado com essa doença. Então, é aquilo que o seu Antônio falou. Ele trabalhava, ele fazia exame ocupacional todo ano e ninguém nunca detectou, e ele já tinha. Então, como é que amanhã a gente vai, na aula de amanhã, a gente vai estar discutindo isso. Para fazer o diagnóstico precoce, você tem que fazer um rastreamento a partir da história da pessoa. Se a pessoa morou em área que tinha barbeiro, se a pessoa tem alguém na família que tem doença de Chagas, tem que fazer essa pergunta. Mas se o médico nem é formado com isso, ele não faz a pergunta. Se o enfermeiro não é apresentado a isso na faculdade, ele não faz a pergunta. E se a equipe do posto de saúde não está preocupada com isso, não faz a pergunta. Então, a gente só vai ver o paciente quando ele já está doente, e não quando ele ainda não está doente. A dona Josefa falou, se a gente conseguir tratar enquanto não está doente, está só infectada, agora com a Covid a gente aprendeu a diferença entre infecção e doença. Você pode estar infectado, completamente assintomático, e transmitir a doença, no caso da Covid, que é de pessoa para pessoa. No caso de Chagas, você também pode estar infectado, assintomático, só que você não transmite para a pessoa. Precisa de um vetor, precisa de um inseto vetor ali, ou precisa passar o sangue contaminado, se for o caso. Então, o modo de transmissão é muito diferente, e isso faz com que as pessoas não saibam que estão doentes, né? Mas é muito importante isso que você está falando. Eu queria até completar assim, a minha fala nesse caso, porque assim, Mesquita, a área que a gente atua é próximo à mata, em Jericinó, né? Então, assim, nós somos um local propício para determinadas doenças, assim como a leishmaniose, e entre outras. E, assim, não há uma abordagem direta, não há direcionada a esses processos. É tudo sempre o que está na mídia, o que está em foco. É dengue todo ano. É a Covid, foi Covid esses últimos anos. E parece que mataram a dengue durante 2 anos, não existia dengue, chikungunya, não existiu nada. Só existiu Covid, só se morreu de Covid, o mosquito morreu. Esse ano o mosquito acordou e ressuscitou de novo. Então, assim, é muito louco. Muito louco. E a doença de Chagas, ela está aí, como sempre esteve, desde 1900 bolinha aí, e a gente vem se formando novos cidadãos, vem se formando novos profissionais, se estuda lá nos primeiros anos escolares e ela fica aí adormecida. O interessante desse curso é trazer para a gente, que estamos em campo, né? Porque como eles costumam falar muito, que o agente de saúde são os olhos, né, fora desses locais. E realmente, porque a gente anda na comunidade, a gente anda no território, no espaço, a gente vê o que os médicos não veem, o que os enfermeiros não veem. Mas a gente não ter propriedade, não saber, não ter esse conhecimento, não adianta de nada. Então, isso é um curso bom, essa fala tem que ser mais aberta e tem que expandir mesmo, tem que ter mais espaço para isso. Muito obrigada pelo seu depoimento, porque é exatamente isso que a gente quer fazer. E no Rio de Janeiro, a equipe que está aqui no Rio de Janeiro, temos 30 e poucas pessoas inscritas, a gente tem muito trabalho para fazer através dessa organização do que a gente chama busca ativa, de potenciais pessoas portadoras. Porque aqui atualmente não é um local onde esteja havendo casos agudos de doença de Chagas, não tem barbeiros agudos. Apesar de ter mata, apesar de ter barbeiro, a transmissão, para acontecer, precisa estar muito ativo e muito íntimo o contato entre a pessoa e o barbeiro, e entre o barbeiro e um animal reservatório, seja silvestre, seja doméstico. A gente vai ver muito isso no vagão 4, que é o vagão que a gente chama de saúde única, que é o vagão que fala da casa e do ambiente. E nesse vagão, a gente quer também discutir o que a gente chama de vigilância integrada, em que a gente não vai vigiar só para a doença de Chagas, tem que vigiar também para leishmaniose, para dengue, tudo junto. Tudo que tiver relação com vetores e ambiente, a gente tem que fazer uma vigilância conjunta. Então, essa é a ideia.
né? E o que vocês puderem nos ajudar para melhorar tanto o curso quanto o expresso, melhor, né? Deixa eu passar aqui para a dona Conceição, que vai falar também. Depois eu vou comentar alguma coisa sobre o que a Silvéria perguntou. Pronto, Conceição, a pronto. palavra é sua. Conceição, também sou de endemias e também trabalho com educação e saúde. Edinaldo, eu fiquei muito feliz com sua fala, porque isso também já estava me inquietando há muito tempo, né? Porque, assim, a gente realmente não tem esse apoio, a gente não tem também com que a gente procurar. Por ser uma doença negligenciada, então, realmente, ela fica meio escondida, né? As pessoas deixam de comentar. Eu mesmo, como trabalho há muito tempo com o grupo de educação e saúde, vim fazer esse curso justamente para isso, para tentar aprender mais e para tentar falar com as outras pessoas. Porque, assim, eu também pensei, parabenizo a todos vocês, né, por essa oportunidade que eu estou tendo, porque eu também pensei que era algo, como eu já faço sempre, um curso qualquer, mas não é um curso qualquer. É algo muito especial, é muito bom realmente. Eu fico contando as horas, chego do trabalho cansada, correndo, mas fico contando as horas para estar aqui, entendeu? E acho assim que é muito importante, fiquei besta em saber que eu também tenho uma associação aqui na Bahia, a qual eu também não conheço, e gostaria muito, muito, muito de ter contato com essas pessoas para que eu pudesse ajudar e que elas também pudessem me ajudar, entendeu? A disseminar mais esse conhecimento, né? Ser multiplicador com eles e também trazer aqui para Lauro de Freitas, né? Porque, como eu disse desde o início, existe tanto a malária, como existe Chagas, como a leishmania, com tantas outras doenças, né? E a gente não fala, a gente não discute, a gente não tem uma associação, né? A gente não tem a quem procurar, a gente também tem a Fiocruz aqui na Bahia, mas também não tem esse link da Fiocruz, quer dizer, eu não tenho esse link da Fiocruz, né? O grupo de educação daqui não tem esse link da Fiocruz, entendeu? Para que a gente possa ser multiplicador. Essa é a minha fala. E esse também é o meu desabafo, né? Fiquei muito feliz e, assim, parabenizo vocês. Em relação ao H1, não sei se esse seria o momento oportuno, eu copiei algumas coisas aqui que eu acho interessante. Nós aqui da educação, aqui na Lauro de Freitas, nós fizemos um livro muito grande, né, que fala sobre algumas arboviroses, né? Então, vamos dizer, como diz Edinalva, parece que as que estão na moda, dengue, zika, chikungunya, né? Essas que entram e saem da moda. E eu acho interessante que eu também poderia fazer isso com a própria doença de Chagas. E também fazer um tabuleiro, né? Onde você pode avançar casos e recuar casos também com a mesma finalidade. Achei interessante isso. Também, referente à música, pensei em uma música de Lulu Santos também, que eu acho que também seria interessante. Então, assim, muitas coisas tem para se fazer. E muitas coisas, nós, a gente de endemias, a gente comunitário, nós queremos fazer. Nós queremos participar. Só precisamos que vocês coloquem, ou que a gente busque, como a gente está buscando agora, estar no local certo e na hora certa. Obrigada, Conceição. Eu vou passar, antes da Dulce, por favor, a Dulce é a próxima, mas eu quero passar para a Dona Amélia, porque Dona Amélia é da Bahia, e ela tem que falar depois de você agora. E dizer o seguinte, que esse projeto é da Fiocruz, e a Fiocruz Bahia não tinha ainda participado, porque nós fomos na direção de Minas, mas agora a gente está indo na direção da Bahia. Então, a gente já envolveu algumas pessoas, o Mittermeier, o Fred, que são pesquisadores lá da Fiocruz Bahia, e a gente vai fazer essas conexões para vocês entrarem em contato, para eles também se apropriarem dessa tecnologia, porque assim, não é um curso apenas, é uma tecnologia, mas é uma tecnologia social e as pessoas não estão acostumadas a ter tecnologia social. Elas só conhecem vacina, medicamento, equipamento, elas não conhecem as tecnologias sociais, como é que funcionam. E elas funcionam bem, mobilizam as pessoas, ensinam as pessoas, fazem com que as pessoas sejam criativas, né? Dona Amélia, quer falar para a gente? Liga o seu microfone. Ela botou até um bilhetinho aí. Olha, gostaria muito de dar resposta a essa agente de saúde, né? É Conceição, nome de uma irmã.
Conceição, você está pertíssimo da Associação de Chagas. Fica aqui em Arembepe, Camaçari. E o número de telefone é 992-62-6432. Olha, eu levei quase 10 anos para fundar a associação, porque as autoridades políticas não interessam. Mas, graças a Deus e ao meu conhecimento aí em São Paulo, que fui referendada pela Fiocruz, foi feita uma reunião, eu participei e fui uma das escolhidas para fundar a associação. A nossa é estadual, fica aqui em Arembepe, no bairro de Vilarejo. Quando você puder, quiser entrar em contato conosco, estarei às ordens. Essa associação foi fundada com a ajuda da NHR e a Fiocruz. Os estudantes da Fiocruz, do Dr. Mittenmayer, me fizeram vaquinha para tirar a documentação e, infelizmente, só conta comigo como portadora de doença de Chagas. E eu também tenho o prazer de ter ajudado a Associação do Piauí, que já está para estourar, com fé em Deus. Oba! Já está para estourar. Pode perguntar ao pessoal da Hanseníase aí, porque na semana de abril nós fizemos live, eu dei todas as coordenadas, dei meu incentivo para que eles também formassem mais um braço de uma associação. E eu tenho no interior a Cristiane, aqui da Secretaria de Saúde, que ela até que me mandou esse número para fazer a inscrição, me inscreveu. Ela leva meus vídeos para as palestras de interiores, porque eu não tenho condição de estar viajando 8, 10 horas, ela leva, faz as palestras e coloca. E também já fui fazer palestra na UNEB, de Vitória da Conquista, sobre doença de Chagas. Eu não falo sobre a transmissão direta, eu falo da minha experiência, como foi que eu descobri que foi um médico em São Paulo, de um hospital da mulher, que me perguntou, que fez a pergunta-chave, de que morreram os seus pais? Eu aí falei. Aí foi feito o exame e me enviaram para o Instituto do Coração, Dante Pazanese de Cardiologia, que fica no bairro do Ibirapuera, São Paulo. E de lá fizemos a associação, formamos, com a ajuda da Cida, de outras pessoas, e eu fui presidente por 2 mandatos. E cheguei aqui na Bahia com esse intuito, me aposentei, vim à Bahia com esse intuito, porque eu tinha vergonha de viajar para outros lugares e não ter representante na Bahia. Assim como essa Conceição está falando que não tinha, que ela não... Eu já passei até na reportagem na Record aqui, na época que o doutor Fred criou o sistema, o método de descobrir a doença de Chagas em 15 minutos, que infelizmente ainda não está na cadeia do SUS por questões políticas. Políticas e financeiras. Por isso que ainda não está no SUS esse exame que detecta em 15 minutos. Mas um baiano já descobriu e logo, com fé em Deus, vamos estar com esse exame. Só um minutinho, dona Amélia, só um minutinho, que a gente está com um som vazando aqui, por favor. Rita, você consegue fechar? Para a gente acabar de ouvir a dona Amélia? Tá. Então, pronto? Agora sim, agora sim. Então, nós estamos com muito, e eu agradeço muito a oportunidade, e quero que essa Conceição e outras pessoas, como Isaldete, do interior da Bahia, então, eu tenho 3 parceiros.
que A nós gente vai agimos... botar todas as pessoas do curso que se matricularam, que são da Bahia, a gente vai botar em contato com a senhora. A gente espera que a associação cresça. Tá Com bom? fé em Deus, tá bom. Fé em Deus. Nós já estamos Tá com o bom. nosso CNPJ, estamos com tudo em ordem. E com fé em Deus irei para o Meditrop. Muito bem, obrigada. É Dulce que quer falar. É Dulce? Agora é a Dulce. Dulce vai Tá falar. bom. Ela tá... Tá, obrigada. Levantou. Então, Obrigada, dona Amélia. Ah, nada. Dulce, a palavra é sua. Se apresente. A gente não está lhe ouvindo, Rita. Libera o microfone da Dulce. Todas já estão liberadas. Então a gente não está com som seu. Aumenta ou liga, sei lá. Desligou, ligou. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Dulce, você clica na seta onde tem o som, aí você coloca como sistema. Veja se você consegue usar isso. Porque todos estão com o microfone liberado. Enquanto ela está tentando, eu vou tentar responder um pouquinho ao que a Silvéria perguntou e a dona Amélia também comentou. Fundar uma associação não é tão simples, porque tem uma parte legal, uma parte burocrática. Até ter um CNPJ, que é o CPF da associação, leva um tempo. Você tem que ter a ata toda bem regularizada, você tem um custo, tem que pagar contador, e levantar fundos para isso não é simples, especialmente quando os membros são pobres, de modo geral são pobres. Então a gente vive passando o chapéu, vive passando o livro de ouro, as pessoas pagam a mensalidade que podem pagar, às vezes é R$1, às vezes é R$10, às vezes são R$100, varia de acordo com a possibilidade de cada um, mas a associação tem um sistema. A Beth está mostrando ali os nossos cards de triatamínios. A associação tem um sistema de contabilidade que precisa ser mantido, né? Talvez a dona Josefa possa falar um pouquinho sobre essa luta que é a parte burocrática. E quando muda a diretoria, porque a cada 4 anos também tem que fazer nova assembleia, às vezes muda a direção, como mudou da Nancy para a dona Josefa, tem toda uma burocracia para atualizar essa documentação, não é simples. Mas não pode nunca ser só o serviço de saúde reforçando. O serviço de saúde é uma ajuda, a Fiocruz é uma ajuda, mas se não tiver a liderança das próprias pessoas, como a dona Amélia falou, como a dona Josefa, Nancy, seu Antônio, Luzia, geralmente são 5, 6 pessoas naquele local que assim, são a locomotiva da associação. Aí você tem mais 30, eu costumo chamar de vários círculos, né? Aquele núcleo central, que é sem o qual a associação não vive, e vários círculos de pessoas que vão vindo nas atividades da associação. Às vezes uma atividade local, às vezes uma atividade de divulgação, às vezes um convite, né? Varia muito, mas manter a legislação em dia é muito importante. A Associação de Fruta de Leite não estava válida por causa disso. Ela perdeu a validade e uma das tarefas era atualizar toda a documentação, que o pessoal conseguiu fazer depois de 2019. Mas aí ela ainda não se expandiu para o resto do estado, porque o ideal é fazer essa associação estadual e não uma associação cidade a cidade, porque senão é muito caro e agora com a internet a gente consegue falar com as pessoas sem ter que se deslocando de ônibus, né? Dulce, você conseguiu ligar? Tenta falar. Agora sim, agora sim. Então, na verdade, eu só queria complementar aqui o comentário de várias pessoas que já comentaram aí. Eu sou Dulce, ACE-DIRECE. Então, eu só queria comentar aqui como foi importante estar sendo esse curso até então, porque eu sou ACE há 10 anos no município, vou fazer 11 anos agora. E eu não sabia muita coisa que eu já vi aqui. Então, assim, está enriquecendo bastante o nosso conhecimento com relação a Chagas. E olha que eu sou curiosa, viu? Mas, mesmo assim, não tinha tanta informação que eu vi aqui. E só mencionar aqui, porque esse curso chegou para a gente de paraquedas. Assim, uma colega da gente
Lucicleide, que ela está aqui também, colocou no grupo, sabe? Num grupo de trabalho da gente. E aí eu fui lá e me candidatei para fazer parte do grupo. Ou seja, é um curso tão importante, tão enriquecedor e fundamental aqui, e a gente vê que não teve aquela importância de ter uma divulgação maior, tá entendendo? Se não fosse Lucicleide, eu não teria tido acesso a isso aqui, uma coisa grátis, de uma forma fácil, um aprendimento, uma forma de ensino clara e tão importante para o nosso trabalho, né? E a gente vê assim que até nisso não foi dada a importância necessária. Então, é só mesmo aqui uma complementação do que algumas pessoas já falaram ali. Então, é isso aí, a gente tem que correr atrás, tem que falar mais desse assunto, porque, assim, eu já perdi pessoa com Chagas na família, eu sei como é difícil, tá entendendo? Mas a gente não tem o conhecimento, é importante a gente ter para a gente estar passando. E é um assunto não só Chagas, né? Como foi fala de várias doenças leishmaniosas que a gente está vendo crescer absurdamente, ninguém dá tanta importância, e outras mais, né, que a gente não vai citar aqui, que são muitas. Então, é importante esse trabalho, é importante que seja divulgado e que seja cobrado, né, das autoridades para visualizar. Isso aí, era só isso mesmo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Dulce. Essas falas de vocês estão nos estimulando muito, porque é a primeira vez que a gente faz um curso, é um curso de formação de multiplicadores, não é um curso de capacitação, ele é de formação de multiplicadores, é diferente realmente, né? E o nosso êxito vai ser se a gente conseguir fazer espécies locais. Isso vai ser a nossa meta, né? Mas não é tão simples, porque precisa muita mobilização local para que isso aconteça. Uma coisa é saírem 40 pessoas do Rio de Janeiro para fazerem uma atividade. Outra coisa é formar pessoas no local para adaptar essa atividade, fazer essa atividade criar as condições para que a atividade seja feita. A gente vai ajudar, mas, de fato, só vai acontecer por isso que é importante ter grupos, né? Não basta ter uma pessoa aqui, outra ali, tem que montar um grupo. Montar um grupo é muito importante. Eu queria perguntar se é mais alguém que eu gostaria de falar, a gente já estourou para variar o nosso tempo. Liliane, pode falar. Eu vou falar rapidinho por causa do tempo, mas apesar de toda a dificuldade de se trabalhar em Chagas, seja para dar visibilidade para o paciente, seja para a gente, enquanto responsável pelo programa, conseguir mostrar para os nossos gestores, né, a importância de se trabalhar a doença de Chagas, eu vejo com muitos bons olhos o momento que a gente está vivendo, porque tem projetos, né, como o Integra Chagas, que vai levar a questão do teste rápido para atenção básica. Nós temos o Cuida Chagas, que vai testar as mulheres em idade fértil, né, para poder prevenir a questão da transição congênita. Nós temos o Expresso, né, que é outro, eu acho que é outro projeto bastante importante, que Posse, eu fico muito feliz de estar vendo o pessoal de Posse aqui, né, que é o município onde vai ser desenvolvido o projeto. Nós temos vai ter a implantação da ficha da vigilância do óbito, né, em doenças de Chagas, aqui em Goiás é um estado que vai ser desenvolvido o projeto, né? Então, assim, as associações crescendo, então, por mais que não seja na velocidade que todos gostaríamos, ao longo desses quase 20 anos que eu estou nesse mundo do pessoal de Chagas, eu vejo que é um grande momento. Porque eu acho que um grande momento que teve foi na época do inquérito, né, que já terminou, já tem um tempo, que foi quando envolveu o país inteiro, com exceção do Rio de Janeiro, né? Mas devagarzinho está indo, sabe, Tânia? Eu acho que Chagas nunca teve, pelo menos não que eu me lembre, em tantos projetos, assim, nesses 20 anos que eu estou envolvida com Chagas. Então, assim, a minha palavra é de esperança, e de que todo mundo que entra em Chagas se apaixona e gosta de doença de Chagas, né? Seja por envolvimento com os pacientes, seja por tudo que envolve, até as dificuldades, a gente está ali batalhando, querendo mostrar, né, que para o paciente que ele não pode não morrer por doença de Chagas, que ele pode ter a vida tranquila. Por que nos concursos tem que ter sorologia para Chagas? Para que isso, né? Então, assim, o tema Chagas ainda envolve bastante luta, né? Seja do preconceito, seja do diagnóstico, né? Tudo isso. Mas a minha fala para vocês é essa, assim, vamos ter esperança. Nós vamos viver dias melhores,
ainda assim no programa de Chagas, né? Seja na parte de diagnóstico, a parte social, a parte da entomologia, né? Todos, nós viveremos dias melhores, vocês vão ver. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu assino embaixo do que você está falando, né? Eu sou pesquisadora em Chagas há 40 anos e de fato, envolvida com essa luta desde o centenário da descoberta da doença de Chagas, 2009, que foi a primeira vez que a gente conseguiu botar um portador dentro de um debate sobre Chagas. A Cristina vai lembrar disso. Foi muito importante a presença do seu Pedro no centenário no Congresso do Centenário da Descoberta da Doença de Chagas, quando ele já tinha uma associação. Eu estava lá, só a gente não se conhecia, viu? Mas eu estava lá. Eu era uma das organizadoras enquanto Fiocruz, mas eu também não era ativista. Eu vou deixar aqui um relato pessoal. É a primeira vez que eu fui a uma assembleia da Fim de Chagas, eu fui por conta própria, eu estava de férias, paguei a minha passagem até a Bolívia, porque foi em Santa Cruz de la Sierra, e resolvi ir ver de perto como é que estava a Fim de Chagas. Eu não tinha estado na fundação. A fundação foi em 2011, como eu falei numa aula passada, e a segunda, uma das assembleias, foi em 2014. E aí eu cheguei lá, só tinham 3 associações. Hoje somos 6, né? Mas quando eu vi que só tinham 3 e que não tinha nenhuma associação onde a Fiocruz estivesse envolvida, tivesse feito força para ajudar, eu me senti tão envergonhada, que eu voltei para casa e disse, não, era 2014, daqui em diante, todo o meu trabalho vai estar junto com a organização dos pacientes para fundar uma associação e para se ligar a Fim de Chagas. E foi assim, em 2015, dentro do meu projeto de pesquisa clínica, estava pesquisando novos tratamentos para a doença de Chagas, a gente fez aquelas reuniões que eu relatei para vocês, depois fez o curso, depois criou a associação, e enfrentando todos os problemas, porque é o que eu digo, não são os pesquisadores que fazem uma associação, são os portadores. A Cristina falou muito claramente, por mais que a gente entenda do problema, a gente não vive o problema. Quem vive o problema é quem tem a doença, quem sente a doença, ou o familiar. E aqui nesse curso, nós temos 13% das pessoas, e isso em 200 pessoas, a gente tem quase 30 pessoas que vivem com Chagas ou têm familiares com Chagas. Então, isso é raríssimo num curso, isso é absolutamente raro. Então, a gente ter essa oportunidade de ouvir essas pessoas como disse a Cristina, é uma preciosidade, é um momento único. Eu quero agradecer demais a vocês que estão todos aqui e que estão, enfim, até 12 minutos depois da hora, mais 70 pessoas presentes. Quero agradecer demais. Perguntar se alguém ainda quer falar alguma coisa. Acho que Dona Josefa quer falar. Ela está ali, quando ela levanta a mãozinha assim, é porque ela quer falar. Não? Então tá bom. Então, olha, amanhã nós teremos o vagão 2. O vagão 2 são as descobertas, o laboratório, como levar o laboratório para o campo, para as pessoas entenderem o que é o laboratório, o que é o diagnóstico, o que é o tratamento. E aí a gente vai contar para vocês as atividades que a gente imaginou para o vagão 2, que a gente faz, que a gente fez e que a gente faz. Vocês viram que hoje no vagão 1 tinha mais atividade do que a gente fez, né? Então, às vezes, a gente não consegue dar conta de fazer tudo que a gente já pensou. Mas o mais legal é poder justamente variar, é poder pegar experiências locais. Essa experiência, por exemplo, da oficina de artesanato lá de Pernambuco, é muito interessante. Então, a gente pode fazer, não leva mais só a maletinha da oficina de sachê, leva a oficina de artesanato. É uma tralha, né, Anne? É uma tranqueira grande. Então, tem que levar uma mala. A gente já tinha a mala do vagão 1, agora vai virar 2 malas do vagão 1, porque vão ter outras oficinas com as ideias da Anne. Mas o vagão 1 é essencial, e ele é porque é por onde as pessoas entram. Elas entram conhecendo o portador, né? Isso é um diferencial do projeto, é uma opção política do projeto, né? Não é uma opção técnica, é uma opção política do projeto. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Vamos encerrar, então, a gravação. A gente vai disponibilizar para quem não pôde assistir desde o início.